graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sumamente agradecidos a Deus por William Soto Santiago e pedimos que o Senhor abençoe ao nosso amado irmão William Soto Santiago com todas as bênçãos da primogenitura. Amém e amém, e a todos nós também, porque ele sendo abençoado, todo o corpo místico é também abençoado. Nesta noite pedimos a direção do Espírito Santo para este culto, os cânticos, a palavra e tudo que seja feito aqui, Pai, seja feito sobre a disciplina do Espírito Santo, sobre as ordens do Espírito Santo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Abençoe este culto e a todos os que nos assistem através da internet, Facebook, YouTube, Rádio Web, e que todos nós estejamos preparados para recebermos a palavra nesta noite. Nosso Pai, nós te pedimos no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar todos, Deus nos abençoe, vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, sem perca de tempo, porque o tempo aqui na casa do Senhor tem que ser redimido. Vamos então cantar. Conosco, irmão Andrezinho, vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, pois nós estamos aqui exatamente para isso. Amém. Muito boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando ricamente. Assim seja. Amém, Senhor. Vamos cantar o cântico número 38 do nosso inário Peça. Estamos vivendo no tempo onde João foi transportado no dia do Senhor, aqui na terra em sua plenitude, no dia em que estamos vivendo. Peça a Deus que lhe abra o coração para o que crê. Peça e Deus te dará. Peça e Deus te dará. No lugar santíssimo estão os filhos de Deus. Na quarta vigília está Deus falando ao seu povo através de um véu de carne. Peça a Deus que lhe abra o coração para o que crê, nada é impossível. Peça que Deus te dará. Peça que Deus te dará.
carne. Peça a Deus que lhe abra o coração, para o que crê nada é impossível. Peça, peça, e Deus te dará. Peça, peça, e Deus te dará. Amém. Número 25. Ao nosso lar. Querido lar ali no céu, além do mundo, além do véu, viver ali será um prazer. Oh, como já almejo ver, querido lar, ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Pouco mais eu partirei, no eterno lar descansarei. Querido lar, alegre lar, ali ninguém vai mais chorar. Tristeza, dor e tentação, naquele lar não entrarão. Querido lar, ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei, do eterno lar descansarei. No lar de luz, quem for remido por Jesus, eu sei que Cristo, meu Senhor, me espera ali no lar de amor. Querido lar, ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei, do eterno lar descansarei. Querido lar, ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei, do eterno lar descansarei. Amém. Cantemos mais um cântico, Campainhas. Esse nós não temos aqui, mas vamos colocar em breve. Há uma terra além do rio que chamamos doce eterna, que somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador
Cristo Salvador. Amém, que o Senhor Jesus Cristo receba esses cânticos em sua glória. Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor receba toda a nossa adoração, pois para isso nós viemos aqui, não é? Não é certo? Passaram bem? Que bom. Vamos então ouvir a palavra que o Senhor Deus tem para trazer-nos hoje, através do seu mensageiro. Tem por título Dedicados pelo Sétimo Selo. Para hoje e para amanhã nós temos o poder do sétimo selo. Disto aqui eu me lembro umas coisas que foram faladas aqui, bem naquele tempo, que o diabo é que nem a abelha, que ele tem somente um ferrão. A abelha só tem um ferrão. Ela ferroa uma só vez e dentro de algumas horas ela morre. Assim é o diabo. O diabo também só tem, hoje o diabo só está com a lança. Ele não tem é flecha que fala? Flecha? Flecha, ele não tem a flecha, que no caso seria o ferrão. Porque a flecha ele atirou em Jesus Cristo e matou Jesus. E com a morte de Jesus matou o diabo. Já pensou que coisa, que mistério tão glorioso? Aquilo que o diabo jogou em Jesus para matar Jesus, matou a si mesmo. É que nem a abelha, ela te joga o ferrão, mas ela morre. Inclusive aqui está dizendo que para quem, parece que para quem, deixa eu ver aqui, a ferroada de abelha, é bom que a abelha não fizesse isso, porque ela não sabe, né, que ao ferroar, ela vai morrer, ela não sabe disto. Então ela ferrua, dentro de algumas horas ela morre. Está dizendo aqui, agora para alguns é bom a ferroada de abelha, apesar que dói um pouquinho, mas para quem tem artrites e reumatismo, dizem a ciência que ou a medicina, que a ferroada da abelha é bom para quem tem reumatismo. Eu não sabia disso, né? E então aqui está dizendo assim, dessa forma, né, que a abelha não sabe que ela está dando um lucro para a pessoa quando ela, mesmo em si, ela está morrendo. Ela morre ao ferroar. Assim é o diabo. Lá, se não me engano, no capítulo 6 de Apocalipse, fala que o diabo tem a lança. E em uma mensagem, o irmão Brana fala que a flecha, ele não tem mais. Ele atirou em Jesus. E com aquela morte que Jesus teve, por causa daquela flecha, o diabo morreu. E Jesus, em seguida, depois de 3 dias, ressuscitou vitorioso. E o diabo está morto, no sentido até que ele vai ser lançado no lago de fogo, porque ele não tem a flecha me desculpa, na lança, está certo isso? No arco, obrigado. Ele não tem a flecha no arco. Falei certo? Ele não tem a flecha, ele só tem o arco. É capítulo 6 de Apocalipse, se não falha da minha mente. Não é? Está certo? Obrigado. Então, graças a Deus por isso, né? Que ele não tem mais poder para nos matar. Ele só matou uma vez, uma pessoa. Mas com aquela morte ele morreu também. Assim é a abelha. Ela ferroa sem saber o que está fazendo e, no entanto, está recebendo um grande benefício. Falando em abelha, na minha Bíblia eu tenho lá a parte teológica da Bíblia, né? Não sei se as suas têm, mas na minha tem no rodapé uma boa parte de teologia. Inclusive essa Bíblia quem me deu foi a
Como chama? Carolina. Não é certo, irmã? Deus te abençoe. Está aqui até escrito até hoje, ó, quer ver? Aí. Carolina de Faria. Foi aqui, obrigado. Essa Bíblia que é difícil achar ela hoje, irmãos, eu já procurei, não acha. Muito difícil aqui. Então, a parte embaixo sempre tem a explicação do texto em cima, né? É a parte teológica. E no capítulo 6 de Provérbios, capítulo 6 de Provérbios, nos fala a respeito da formiga. Acho que vocês já leram isso, não é? Que a formiga é nós temos que seguir o exemplo da formiga. Capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9, 10, fala da formiga. Mas também na parte teológica da minha Bíblia fala da abelha. Já que eu estou falando da abelha ali, aqui a abelha, todos nós sabemos que a abelha, ela é muito trabalhadora. Ela fabrica o mel e tem muitos que cultivam a abelha, que tem avicultura, né? Acho que é isso, não é? De abelha. Abicultura de abelha. E ela fabrica o mel. É muito importante esta parte aqui que fala da abelha. Se o preguiçoso não mudar de atitude, se verá alcançado pela mais severa pobreza. Ser sábio, isto é, aprende a lição. A natureza pode ensinar sabedoria a todo aquele que deseja aprender. Olha, eu estou lendo a parte teológica, mas a parte aí da Bíblia é no capítulo 6 de Provérbios. Só que no capítulo 6 de Provérbios fala sobre a formiga, tá? Eu estou lendo aqui a parte embaixo aqui. O texto que acrescenta aqui, ou observa a abelha. Em muitos lugares, em vez da formiga, é a abelha. O quanto é diligente e como é importante o trabalho da abelha, que a abelha faz. O mel que produz é usado por reis e povos para a sua saúde. Todos a buscam e apreciam. O mel é um alimento extraordinário. Nós não ficamos sem mel aqui. Mesmo que a abelha seja débil, fraca, ela tem a honra e a sabedoria de produzir o mel para milhares de pessoas. Há empresários que só trabalham com mel e são milionários, são ricos, porque ela fabrica o mel de graça, ela não cobra nem um centavo. A abelha fabrica o mel de graça. E a formiga, no verão, ela colhe todo o material e leva lá para a sua casa, porque no inverno ela fecha a porta da sua casa e fica lá comendo aquilo que ela colheu no verão. Muito bonita essa passagem aqui, se vocês depois quiserem estudar em casa. Assim somos nós, porque aqui está dizendo o proverbista que nós devemos de seguir o exemplo da formiga e da abelha também. É muito importante que seguimos esses exemplos, porque esses exemplos é bom para nós. Nem a formiga, nem a abelha cobra nada do trabalho que faz de graça. E elas trabalham. Vocês já viram esses formigueiros? Às vezes depelam uma árvore, fazendo aquele corredor de formiga. Eu acho aquilo tão importante, correndo, levando a folhinha da árvore lá para baixo, para a sua casa. Vocês já viram, todos vocês já viram isso. Elas trabalham no verão todinho, colhendo todo o material que pode e leva lá para baixo, porque no inverno elas reproduzem. E enquanto elas reproduzem, elas não saem, elas ficam comendo aquilo que elas armazenaram. Elas trabalham, elas têm sabedoria para trabalhar, assim como a abelha também.
devemos seguir o exemplo da formiga, não sermos preguiçosos. Eu passei uma mensagem essa semana para vocês sobre... Porque eu fiquei preocupado um pouco de domingo com, às vezes, falando, chamando atenção, mas não é bem chamando atenção. É que a gente tem uma certa responsabilidade e a gente quer ver as pessoas prestando atenção, porque aqui nesse livro, o irmão William fala que nós, os pastores crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tem que estar observando a congregação, se está prestando atenção, se não está, se está dormindo, se não está. Então, aqui está dizendo uma coisa muito importante aqui neste livro, a importância de estar em todos os cultos. Aqui ele nos conta, o irmão William nos conta a história de Tomé, que perdeu o sopro do Espírito Santo por ter faltado um culto. Ele perdeu porque, uma certa ocasião, Jesus, junto com seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E naquele dia Tomé não estava neste culto, e por isso ele perdeu essa bênção, porque Jesus nunca mais repetiu esta cena. Esta bênção Tomé perdeu por faltar um culto. Então vamos observar o que o irmão William está nos dizendo aqui nessa mensagem, a importância de estar em todos os cultos. E o que acontece quando uma pessoa, sabendo que há um culto, e tendo possibilidade de ir a este culto, não vai? O que acontece com essa pessoa? Que, sabendo que tem um culto na sua congregação, e tem a possibilidade de ir no culto e não vai no culto, o que acontece com essa pessoa? Esta pessoa está menosprezando a presença do Senhor, porque todos os cultos o Senhor está conosco. Não disse assim o Senhor Jesus Cristo? Eu estarei convosco todos os dias, e ainda mais ele disse, onde quer que estejam 2 ou 3 pessoas, falando em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Esta pessoa está menosprezando a presença do Senhor, porque ali onde estão estes 2 ou 3 reunidos, ali está o Senhor. E esta pessoa que não vem no culto está menosprezando a presença do Senhor. E com a presença do Senhor em um culto, você pode receber o que você está pedindo. Porque às vezes, porque os cultos todos o Senhor está, mas tem culto, eu não sei se vocês já perceberam isso, tem culto mais avivado do que outros cultos, cultos mais alegres, cultos mais... A mensagem, por exemplo, a mensagem de quarta-feira, eu até recebi algumas informações que foi uma explicação fundamental, importante para o crescimento da pessoa, entendem? Então, quer dizer, tem cultos que a pessoa aprende mais, tem algo melhor, eu não sei explicar, mas eu acho que vocês entendem. Tem culto que tem uma explicação da palavra, ou uma mensagem mais ampla, mais clara, vocês entendem o que eu estou dizendo? Todos os cultos são iguais, porque o Senhor está em todos eles, mas às vezes a mensagem, ela é mais clara, e então leva a pessoa a entender melhor aquilo que vem ouvindo já por algum tempo, não é? Então, vamos ver aqui, e essa pessoa está menosprezando a presença do Senhor, e com a presença do Senhor em um culto, você pode receber o que você está pedindo, e o que está necessitando. Isto é algo muito importante, assim que ali, ele disse que, ali ele envia, o Senhor envia bênção, neste culto o Senhor envia bênção e vida eterna, e principalmente aos domingos. No domingo é dia de madrugar. Nós não temos culto de manhã, mas é muito bom ter culto de manhã, mas tudo bem, antes nós tínhamos culto de manhã e à noite, vocês se lembram disso, né? Mas agora só está tendo um, porque tinha domingo que o irmão William tinha 3 mensagens, pregava uma de manhã, depois do almoço e outra de noite. E nós temos aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, essa mensagem que nós vamos ouvir mesmo, ó, é a terceira atividade do dia 9. Veja bem, essa aqui é a terceira atividade do dia 9. No mesmo dia ele pregou 3 mensagens.
Como agora, por exemplo, só está pregando uma mensagem, então tá bem, a gente tem que seguir as pegadas do mestre. Aos domingos devemos de madrugar, ou seja, não ficar dormindo até tarde, porque domingo mesmo que você não vem para a igreja, se prepare, levanta mais cedo, ora, lê, reúne a família, faz um culto dominical em casa, entendem? Venham já preparado, já espiritualmente falando, preparado, porque se você já levanta meio-dia, se bem que amanhã o culto vai ser que horas mesmo? Estão certos disto? 11 horas, porque esta noite muda o horário do verão, todos vocês sabem disto, não é? Amanhã 11 horas estaremos aqui, 10 horas a reunião dos jovens, professoras, Hein? 10 horas? 10 horas. Domingo devemos de madrugar. Eu disse aqui para vocês domingo, aquele domingo que eu falei aqui alguma coisa, que o irmão William, lembra que eu falei que eu estava em Goiânia, e eles me escolheram para dar uma palestra antes do culto para alguns casais, alguns jovens, alguma coisa assim. Então eu fui cedo para a igreja, para o culto lá, achando que o irmão William poderia ir depois chegar, porque o culto começava às 10, e eu antes das 7 horas já estava lá. A hora que eu cheguei lá, o irmão William chegou junto, sendo que ele não ia ter aquela palestra, quem ia ter palestra era eu. Eu não sei se ele quis ir para ouvir, sei lá, não sei. Mas eu sei que ele, aos domingos, o irmão William aqui, irmãos, quantas vezes eu vi isto. Domingo de manhãzinha ele já estava prontinho para começar o culto. Entendem? Então ele está dizendo, os domingos devem madrugar, ou seja, levantar mais cedo, mais disposto, saber que você vai vir para a igreja. É um dia de muita alegria, de muita bênção, porque é um domingo, é um dia onde todos vêm para o culto, onde a gente vai ter o prazer de ver todos, a satisfação de cumprimentar, de abraçar, de saudar uns aos outros, e assim por diante, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, e assim por diante. Domingo é um ótimo dia para estarmos juntos, e não deve chegar de forma alguma chegar atrasado, deve chegar cedo, mais cedo na igreja. Não ponham nenhuma coisa, nenhum obstáculo por cima disto, no domingo, nada antes do culto. O dinheiro que você vai ganhar, ou que seja, não está em primeiro lugar. Primeiro lugar é o culto no domingo. Depois do culto, se você quer ir trabalhar ou fazer alguma coisa, tudo bem. Mas o culto em primeiro lugar. Em primeiro lugar, disse o quê? Buscai ao Senhor. Você diz, levanta cedo e diz, vou hoje buscar primeiro a bênção de Deus para a minha vida, para a minha casa, para meus filhos, para a minha esposa, para a minha família. Vou buscar a bênção de Deus. As demais coisas, disse Deus, serão-lhes acrescentadas. Preste atenção nisto. Primeiramente Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso lhes disse esta manhã, olhe a bênção que significa perder um culto onde estão os irmãos reunidos, e isto acontece mais aos domingos, porque às vezes a gente tem culto na congregação durante a semana, mas aos domingos é que todos estão reunidos, não é? E isto aconteceu uma certa ocasião com Jesus e os discípulos, de todos estarem reunidos, menos um. E por causa disto, aqui está dizendo que por causa daquela falta daquele culto, ele duvidou da ressurreição de Jesus Cristo. Depois, quando Jesus chegou ressuscitado ali perto deles, ele não acreditou que aquele era Jesus. E ele então quis tocar em Jesus. E numa outra mensagem, eu não me lembro bem como chama, que Jesus teve que se transfigurar diante dele ali com sinais nas suas mãos, porque quando ele ressuscitou ele não tinha mais sinais nas mãos, mas naquele momento
Entende? Porque lembra que Tomé viu as suas mãos, sinais, os cravos nas suas mãos? Quer dizer, crucificou novamente a Jesus Cristo por falta de um culto. Por falta de um culto, ele crucificou, isso causou-lhe incredulidade, e por causa daquela incredulidade, ele crucificou a Cristo pela segunda vez, porque ele quis tocar nas mãos, no sinal dos cravos nas mãos de Jesus. Isto é uma crucificação. Bem, mas vamos dar sequência aqui. Nada acrescentai aos domingos. O dinheiro que você vai ganhar ao domingo não vai lhe fazer bem. Por isso lhes disse essa manhã, olhem as bênçãos que significam perder um culto, porque no domingo todos estão reunidos. Vão para adorar a Deus, louvar a Deus, com alegria de coração, espontaneamente reunidos ali para glorificar o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe todas as vezes que temos posto outras coisas por cima desta bênção. Que Deus nos perdoe, que Deus nos limpe com seu sangue precioso, que de hoje em diante nunca mais o façamos isto. Que de agora em diante possamos primeiro colocar o Senhor em nossas vidas. Nunca mais façamos isso, ou seja, perder um culto. Deus nos ajude a buscar primeiramente a sua presença, sua bênção. Que Deus nos perdoe, que o Senhor nos perdoe, que desde hoje em diante Ele faça uma mudança sobre nossas vidas. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado, e limpa a mim e limpa você também. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpa de todo pecado, toda culpa, todo erro. Escreva aí em sua Bíblia, de hoje em diante, porei primeiro a presença do Senhor em minha vida, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, assim diz o Senhor. Pois eu amo a sua presença. De hoje em dia, sua presença será mais importante na minha vida do que qualquer outra coisa. Que Deus nos abençoe grandemente, Deus seja com você, Deus me guarda, Deus guarda você, que Deus nos abençoe da melhor maneira possível. E assim sucessivamente. Tomé perdeu o sopro do Espírito Santo. Isso aqui está na página 13, se não me engano. É muito longo aqui, eu não vou ler, não, mas eu já disse para vocês como que é. Tomé não esteve naquele culto para receber aquela bênção que o Senhor deu aos seus discípulos. E o Senhor não repetiu aquela bênção. Quem perdeu aquela bênção, perdeu para sempre. E assim sucessivamente. Bem, que Deus nos abençoe nesta noite. Está pronto aí, filho? Vamos ficar em pé, por favor, um minutinho, para ouvirmos o que o mensageiro tem para nos dizer aqui na mensagem, dedicados pelo 7º selo. É uma dedicação de um templo, tá? Deve ser uma construção nova, alguma coisa assim. Ele estava ali dedicando aquele templo. Buenas tardes, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, en la dedicación na dedicação deste local, deste lugar, para a glória de Cristo, e para que este lugar seja um lugar onde vocês venham para alimentar as vossas almas pela palavra de Deus e buscar o alimento espiritual, ou seja,
os que assistem a este lugar, congregam neste lugar, e também para outras pessoas que Deus trará na medida que vai passando o tempo, onde Deus estará falando ao coração de muitas outras pessoas, para que venham a este lugar a buscar o alimento espiritual e perseverar servindo a Cristo, nosso Salvador. Quero ler aqui em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, abra suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 8, verso 1 ao 11, capítulo 8, versículo 1 ao 11, onde o rei Salomão dedicou a Deus o templo que ele construiu. Disse 1 Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Então, Salomão reuniu diante de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os principais das famílias dos filhos de Israel para trazer a arca do pacto do Senhor na cidade de Davi, a qual é Sião. E se reuniram com o rei Salomão todos os homens de Israel no meio de Etanim, que é o mês sétimo, no dia da festa solene. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca, e levaram a arca do Senhor ao tabernáculo de reunião, e todos os utensílios sagrados que estavam no tabernáculo, os quais levavam os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que havia se reunido com ele, estavam com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que pela multidão não se podiam contar nem numerar. E os sacerdotes puseram a arca do pacto do Senhor em seu lugar, no santuário da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, porque os querubins tinham estendidas as asas sobre o lugar da arca, e assim os querubins cobriam a arca e seus varais por cima. E tiraram os varais de maneira que suas pontas eram vistas desde o lugar santo que está diante do lugar santíssimo, porém não se viam do lado de fora, e assim estão até hoje. E na arca nenhuma coisa havia senão as duas tábuas de pedras que ali havia Moisés posto em Horebe, onde o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel quando saíram da terra do Egito. E quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Esta foi a dedicação do templo que o rei Salomão construiu, o qual colocou no lugar santíssimo dois querubins gigantes de madeira de oliva, cobertos de ouro, que chegavam a uma altura muito alta. E sob as asas desses querubins colocou a arca do pacto, a qual também tinha dois querubins de ouro, mas pequenos, menores. E a glória de Deus encheu a casa do Senhor. E os que estavam ministrando não puderam ministrar por causa da glória de Deus que estava ali dentro, manifestada naquela nuvem. Com esta mesma leitura que tivemos, onde Salomão dedicou o templo a Deus, o qual usamos também para que hoje seja dedicado a este lugar. Vamos ver um templo, o templo de Deus. O templo de Deus que será dedicado a Deus neste tempo final. Para o qual vamos ler em Efésios. Em Efésios, abre suas Bíblias, Efésios capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2 de Efésios, versículos 19 em diante, onde nos
de maneira Así que que ya no não sois somos mais extranjeros. estrangeiros. Efésios 2, 19 ao 22. De maneira que não sois mais estrangeiros nem peregrinos, mas sim concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular, em quem todo o edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus em Espírito. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. O nosso tema é Dedicados pelo Sétimo Selo. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Este templo do qual São Paulo nos fala aqui nessa passagem é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que de era em era e de etapa em etapa, desde o dia de Pentecoste até aqui, está sendo edificada. Este templo está sendo edificado. Este templo é a igreja de Jesus Cristo. Começou aqui no dia de Pentecoste e temos aqui nesse pequeno espaço ali entre a primeira era, a etapa dos apóstolos, mas São Tiago, João e aqueles outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, ali na terra de Israel. A igreja de Jesus Cristo nasceu no dia de Pentecoste. Vejam vocês, Cristo falou a respeito de que era necessário nascer de novo para poder entrar no reino de Deus, conforme ele disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João, mas os discípulos de Jesus Cristo ainda não tinham nascido de novo. E é um requisito nascer de novo para entrar no reino de Deus e assim vir fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Cristo disse que era necessário nascer da água e do Espírito. E para nascer de novo, a pessoa, ao escutar a pregação do Evangelho, obtém o conhecimento da primeira vinda de Cristo e a sua obra redentora na cruz do Calvário. Ou seja, obtenha o conhecimento da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário e lavando-nos com o seu precioso sangue para podermos receber o Espírito Santo. E quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava os seus pecados no sangue de Cristo e recebe o seu Espírito Santo, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa recebeu um novo nascimento, nasceu no reino de Deus. Essa pessoa vem a ser como uma criança, como Cristo disse, o que não se fizer como um desses meninos, crianças, ou seja, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus, ou no reino de Deus, entra nascendo de novo, e quando uma pessoa nasce nessa terra, como nasce como um bebê, e quando nasce de novo, nasce como um bebê espiritual. Agora vocês podem ver por que Cristo utilizou o simbolismo dos meninos para representar a quem? Aos seus filhos, aos crentes nele. Ele, vejam vocês, ensinou que dos tais é o reino dos céus. E encontramos que da igreja do Senhor Jesus Cristo é o reino dos céus. Porque são os redimidos com o sangue de Cristo, são estes os que reinarão com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Então vejam vocês, tem que passar por esta etapa de um novo nascimento e ser como crianças, assim como nasceram na terra através do papai e da mamãe. Agora nascer de novo, mas por meio de Cristo, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. Não há outra forma para nascer de novo e não há outra forma para entrar no reino de Deus. E se começa desta forma. E depois tem que
comer, alimento espiritual, se alimentar espiritualmente é receber o leite espiritual da palavra e logo ir comendo o alimento mais sólido na medida que o tempo vai passando para ir crescendo espiritualmente no reino de Deus, até chegar ao amadurecimento, até chegar à estatura de um homem perfeito, ou seja, chegar à estatura de Cristo, ou seja, chegar a ser a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então vejam que é para cada pessoa como indivíduo um processo, a vida cristã é um processo, como também para o corpo místico de Cristo, como corpo místico de crentes, vai passando por diferentes etapas, vai passando por um processo, até que chegue a este tempo final. De etapa em etapa, vejam vocês, nasceu no dia de Pentecoste, depois veio crescendo, assim como os meninos, as crianças vão crescendo, na medida que vão comendo e vão obtendo mais células sobre células, e vai crescendo então o corpo físico. E na medida que vai passando as diferentes etapas durante todos esses 2000 anos que já passaram, estão sendo chamados e juntados os escolhidos de Deus de era em era. E na medida que vão chegando, o que acontece? O corpo místico de Cristo vai crescendo, vai crescendo mais e mais. Primeiro começaram com 120, um bebê. A igreja de Jesus Cristo nasceu ali com 120, mas depois, na primeira mensagem de São Pedro, vieram quantos milhares? E aí cresceu um pouco mais. E vejam, foi dando o que? Alimento espiritual, a palavra. Porque se cresce comendo alimento físico. E no espiritual se cresce comendo alimento espiritual. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Este é o alimento espiritual para a alma dos seres humanos. Agora, a igreja de Jesus Cristo vai crescendo de era em era, e quando se passa a primeira era, onde São Paulo é o primeiro profeta mensageiro para a primeira era da igreja gentia, para a primeira era da igreja entre os gentios, a qual se cumpriu na Ásia Menor, aí o corpo místico de Cristo cresceu mais. E na medida em que vem sendo chamados e juntados os escolhidos de Deus em cada era, através do ministério do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, que tem acontecido, vem crescendo mais e mais este corpo místico de crentes, que é o templo espiritual de Cristo. E sendo que Cristo o que está fazendo é construindo um templo, já não se necessita o templo ou o tabernáculo que Moisés construiu ali no deserto, e também não necessita o templo que o rei Salomão construiu, porque agora um novo templo está sendo construído. Este templo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é o novo templo que no último dia, quando seja terminada a sua construção, a qual termina na era da pedra angular. Por quê? As 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. Assim como o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu tinha um lugar santo, onde estava o candelabro com as lâmpadas, e o candelabro com as lâmpadas atualizado no templo espiritual de Cristo são as 7 etapas ou eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros. Isto é o candelabro aceso, iluminando o lugar santo. Isto é o corpo místico de Cristo. As 7 eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros acesos com o fogo do Espírito de Deus em cada uma das eras que eles foram manifestados. E por meio dessa manifestação do Espírito de Deus, o mensageiro de cada era, veio a luz espiritual da palavra de Deus para a igreja em cada era, e da igreja então se manifestou para o mundo inteiro esta luz.
Agora, quando já passaram as 7 eras da igreja gentia, já está construído o lugar santo do templo espiritual de Cristo. Desde aqui até aqui, ou seja, desde Éfeso até Laodiceia. Agora chegamos à parte mais importante do templo espiritual de Cristo. Por quê? Porque a parte mais importante do templo que Moisés construiu, que o rei Salomão construiu, é o lugar santíssimo. É o lugar onde foi colocado a Arca do Pacto. Amém? Onde estava o propiciatório em cima da Arca do Pacto com os 2 querubins de ouro, e onde estava a presença de Deus, a presença da Shequina, nessa luz chamada coluna de fogo, ou a nuvem de fogo, que apareceu ao profeta Moisés e depois libertou o povo hebreu, e logo acompanhou o povo hebreu por esses 40 anos pelo deserto. Agora, o lugar de morada de Deus, nesta luz da Shequina, é o lugar santíssimo, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro. E se não há um lugar santíssimo, pois a presença de Deus não tem um lugar onde se colocar, onde estar manifestada a presença de Deus neste templo. E se o templo que construiu Salomão e o templo que Moisés construiu tinha um lugar santíssimo, porque esses templos representavam o templo que está no céu. E se o templo que está no céu tem um lugar santíssimo, onde Deus está em seu trono, pois então todo o templo construído aqui na terra tem que ter um lugar santíssimo também, que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. Por isso é que Deus, na luz da Shequina, da coluna de fogo, estava em que lugar? No lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu e do templo ou tabernáculo que Moisés construiu. Agora, Cristo está construindo um templo para Deus com pedras vivas. São Pedro nos fala desta construção deste templo espiritual em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, onde ele nos disse, 1 Pedro 2 e 4, chegando a ele pedras vivas, porque Cristo é o quê? Cristo é essa pedra viva, essa pedra angular, que os edificadores rejeitaram em sua primeira vinda. Aproximando-se pedras vivas, rejeitada pelos homens, mas para Deus escolhida e preciosa. Vós também como pedras vivas. Agora, São Pedro disse que nós também somos pedras vivas. Por que somos pedras vivas? Porque não somos pedras destas que a gente encontra aí na rua ou no monte, senão que somos pedras de carne e osso. Somos pedras vivas que caminhamos de um lugar para o outro, como Jesus Cristo é a pedra angular que caminhava de um lugar para outro. Agora, vós também como pedras vivas, sede edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E agora disse que nós, como pedras vivas, disse, sede edificados como casa espiritual. Então somos edificados como indivíduos, como uma casa espiritual, como um templo e como corpo místico de crentes. Somos pessoas pertencentes a uma casa espiritual, a um templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. De maneira que era o tabernáculo de Moisés. Da mesma forma, no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, agora nós como indivíduos somos este templo, e nós como parte do corpo místico de Cristo pertencemos a um templo espiritual que é a igreja de Jesus Cristo. E assim, vejam vocês, assim como tinha o lugar santo, tinha o lugar santíssimo, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, e tinha átrio também, vejam vocês, nós temos átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E qual é o átrio, o nosso átrio? Quando eu os vejo a vocês, eu vejo o átrio de vocês, que é o vosso corpo. Para ver o lugar santo de vocês, eu tinha que entrar dentro de vocês e ver o espírito de vocês, que é um corpo de outra dimensão.
E para ver o lugar santíssimo de vocês, tinha que entrar dentro de vocês e olhar ali dentro de vocês na alma, porque a alma de vocês é o lugar santíssimo. Porque este é o lugar da morada para Deus em cada um de vocês. E isso também é em mim. Amém. Agora, vejam vocês o lugar que Deus tem em nós como templo espiritual. É a nossa alma, o lugar de morada de Deus em cada um de nós. Agora, no templo espiritual de Cristo, tem átrio. Isto é desde Adão até Cristo. Tem lugar santo, que é desde o dia de Pentecoste até este tempo final. E tem lugar santíssimo, que é deste tempo em que nós estamos vivendo, até que se complete o número dos escolhidos de Deus.
Então vejam o importante que é este lugar santíssimo do tabernáculo que construiu Moisés e do templo que o rei Salomão construiu. E quanto mais no templo espiritual que está nosso amado Senhor Jesus Cristo construindo, e quanto mais em cada um de vocês e em mim também, como indivíduos, e o lugar santíssimo em nós como indivíduos, qual é? A nossa alma, amém? Portanto, a alma da Igreja de Jesus Cristo, vejo vocês, é a era da pedra angular. Este é o coração, amém, do corpo místico de Cristo. Este é o lugar que é construído no último dia por Jesus Cristo. A raiz e a linhagem de Davi, manifestado no último dia. E assim como ele se moveu de era em era na construção do seu templo espiritual, construindo o lugar santo de era em era aqui, assim como se moveu no Antigo Testamento de era em era, de dispensação em dispensação, construindo o átrio, agora vem movendo-se de era em era durante essas 7 eras e de nação em nação, construindo o lugar santo do seu templo espiritual. Se moveu para a Ásia Menor e se manifestou por meio de São Paulo e construiu a primeira era entre os gentios deste templo, com pedras vivas, com seres humanos. Logo se moveu para a França, se manifestou através de Irineu e construiu a segunda etapa do seu templo espiritual, a segunda etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Depois moveu-se para a Hungria, para a França e a Hungria, se moveu por aquela área e enviou a Martim. E por meio de Martim trabalhou na obra de construção, Cristo trabalhou na sua obra de construção, na terceira etapa da construção do lugar santo do seu templo espiritual. Depois se moveu para a Irlanda e a Escócia e se manifestou por meio de Colombo e construiu a quarta etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Depois se moveu para a Alemanha e se manifestou por meio de Lutero e construiu a quinta etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Depois se moveu para a Inglaterra e por meio de John Wesley, construiu a sexta etapa do seu templo espiritual, ou seja, o lugar santo do seu templo espiritual. Depois se moveu para a América do Norte e através do reverendo William Branham, construiu a sétima etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Mas ainda este templo encontramos que não estava terminado, porque faltava o quê? O lugar santíssimo. Portanto, não podia ser dedicado a Deus para a morada de Deus em toda a sua plenitude no tempo do precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. Mas foi profetizado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham que Deus virá a seu templo e se manifestará em toda a sua plenitude. Amém? Deus virá morar no seu templo espiritual, na sua igreja, em toda a sua plenitude. E para isso, pois, necessita um lugar santíssimo, o lugar santíssimo deste templo espiritual que é a era da pedra angular. Agora, vimos em que na construção deste templo espiritual de Cristo, os materiais de construção são seres humanos. E se encontram nos diferentes lugares, nações, onde se cumprem estas eras. Agora, para a construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, são seres humanos também os que são chamados e juntados com pedras vivas, ou seja, seres humanos, os que são chamados e juntados para formar o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou seja, formar a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo deste templo espiritual, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. E aonde vai se mover Jesus Cristo em Espírito Santo para buscar estas pedras vivas, este material, para a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual, sendo que é a parte mais importante do seu templo, pois da América do Norte, a parte do continente americano, desce para a América Latina e o Caribe, e aí consegue as pedras vivas, graças a Deus,
os latino-americanos e caribenhos que ele necessita para colocá-los no seu templo espiritual, na era do lugar santíssimo, que é a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo. Por isso ele está, Jesus Cristo está em Espírito Santo na América Latina e Caribe, chamando e juntando a todos os seus escolhidos, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, para formar parte deste templo espiritual. Mas para formar que parte deste templo? Para formar a parte do lugar santíssimo deste templo espiritual. Nos coube a melhor parte, aos latino-americanos e caribenhos. A melhor parte no templo espiritual de Cristo. Podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grandes são a herança que nos tocou. Nos tocou no templo espiritual de Cristo, a parte mais importante. Vejam, o rei salmista, o doce cantor de Israel, Davi, disse que desejava estar nos átrios da casa do Senhor, pois ele pertenceu àquela parte do templo de Deus, porque para aquele tempo era a parte do átrio da casa de Deus, do templo de Deus. Depois do dia de Pentecoste para cá, corresponde à parte do lugar santo da casa de Deus, do templo de Deus, até o ministério do reverendo William Branham. E depois, para este tempo, corresponde à parte do lugar santíssimo da casa de Deus, ou seja, da Igreja de Jesus Cristo. E vejam como há territórios onde se cumprem estas diferentes etapas da casa de Deus. Agora, o salmista dizia que queria estar nos átrios da casa de Deus. Os que viveram nas 7 eras da igreja gentia poderiam dizer, nós queremos estar no lugar santo da casa de Deus. E agora, se eu pergunto a você, e vocês, onde vocês querem estar na casa de Deus? No lugar santíssimo, pois este é o território para nós, este é o lugar para nós na casa de Deus. Amém? Graças a Deus. E por isso o chamado da grande voz de trombeta, que é o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, está chamando e juntando os escolhidos de Deus. Aonde? Na casa de Deus. Em que parte da casa de Deus? No lugar santíssimo, que está construindo o lugar santíssimo da sua casa, com pedras vivas, com seres humanos, latino-americanos e caribenhos. E ainda que alguns vão antes, que estão em algum outro continente, até lá chega a mensagem e mostra que é a casa, pedras vivas deste templo espiritual, e coloca aí no lugar santíssimo, na era da pedra angular. E quando ficar construído este lugar santíssimo, quando termine o trabalho do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, então obviamente terminou a deste templo, e Deus virá em toda a sua plenitude, em seu templo manifestado, e entrará no lugar santíssimo do seu templo, e se manifestará em toda a sua plenitude. Os mortos em Cristo das eras passadas serão ressuscitados. Os mortos em Cristo do lugar santo serão ressuscitados em corpos eternos. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Mas se alguns dos nossos vão antes, não se preocupe, ressuscitará e regressará aqui juntamente conosco, para nós. Agora vimos que esta é a era da pedra angular, é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Corresponde em sua construção a América Latina e o Caribe. Por isso também oramos pela América Latina e o Caribe e os seus habitantes, para que as bênçãos de Deus os alcancem a eles também. E Deus permita entrar ao glorioso reino milenial. Lhe permita a América Latina e o Caribe entrar no glorioso reino milenial de Cristo. Ainda que venha a grande tribulação, onde muitas nações vão ser destruídas e desaparecerão do planeta Terra, pedimos a Cristo que a América Latina e o Caribe, deixe ela sobreviver a esses juízos, que sobrevivam a esses juízos e que vivam e vão para o reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque tem em seus
seio os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus da etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Portanto, pedimos, rogamos a Deus, rogamos a Cristo pela nossa América Latina e o Caribe. E os demais lugares onde já se cumpriram as 7 eras da igreja gentia, não tem quem ore por eles. Não tem mensageiro que ore por eles. Por quê? Porque já os 7 mensageiros já partiram. E enquanto estiveram aqui na terra, era que podiam orar por suas nações, pedir a Cristo suas bênçãos sobre elas. Mas agora, já foram, já partiram, mas nos resta a era da pedra angular, sendo cumprida na América Latina e no Caribe, onde Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então o anjo de Jesus Cristo poderá orar pela América Latina e o Caribe, e a sua oração todos nós receberemos e podemos dizer amém. Que Deus abençoe a América Latina e o Caribe, que Deus permita a América Latina e o Caribe entrar no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E que Deus chame e junte todos os que faltam dos escolhidos de Deus deste último dia e os coloque na era da pedra angular, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E breve, para que se complete esse templo espiritual e este templo seja dedicado a Deus. Templo de Jesus Cristo, anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, que apareceu no dia 28 de fevereiro de 63 nessa nuvem formada por anjos. 7 anjos mensageiros das 7 eras e o anjo que era diferente dos demais. Que este anjo mensageiro, este anjo que vem descendo do céu aqui, este anjo que era diferente dos demais, o anjo do pacto, Jesus Cristo, o anjo forte que desce do céu, de Apocalipse capítulo 10, dedique este templo, deste tempo final, este templo espiritual, que ele vem construindo de era em era com os seres humanos. Que breve termine a sua construção e que nos use nesta obra de construção. Que nos use levando a mensagem para que essas pedras vivas que faltam para chegar sejam colocadas na era da pedra angular, nesta etapa do lugar santíssimo, e se complete a construção do lugar santíssimo, e obviamente se complete a construção do templo espiritual de Cristo, e seja dedicado pelo anjo que era diferente dos demais, pelo anjo forte, por Jesus Cristo, seja dedicado a Deus para a morada de Deus em Espírito Santo, seja ressuscitados os mortos em Cristo, e nós que estamos vivos seremos transformados e estejamos com um novo corpo, como o templo espiritual de Cristo, como membros deste templo espiritual que é a sua igreja, e como templo espiritual, como indivíduos, como templo de Jesus Cristo, do Espírito Santo, em toda a sua plenitude manifestado em cada um de nós. Vimos que esta é uma promessa para todos nós, que seja cumprida essa promessa no nome eterno de Jesus Cristo, conforme como Deus prometeu. Que Deus venha manifestado em cada um dos seus escolhidos, em toda a sua plenitude, e que seja transformado cada filho e filha de Deus, fisicamente também, e que todos tenhamos um corpo eterno. E a igreja de Jesus Cristo, vem o Espírito Santo manifestado em carne humana, em toda a sua plenitude, e que o ministério do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, através do seu anjo mensageiro, seja manifestado em toda a sua plenitude, e seja realizado tudo o que está prometido para esta etapa onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo, anjo do pacto, manifestado em seu anjo mensageiro, realizando todas as coisas correspondentes a esta etapa que há de vir. E vê o mundo inteiro, veja Jesus Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, que está no meio da sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, manifestado neste último dia, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Para mim foi um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião, testificando-lhes da dedicação do templo de Deus. No tema dedicados pelo sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E muito breve, todos nós sejamos transformados, conforme a promessa de Jesus Cristo. Muito obrigado por vossa amável atenção. E continue passando um dia cheio das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vocês viram quem vai dedicar este templo? Que coisa linda, né? Prestar atenção no que ouviram agora por último. Amém. Graças a Deus por essa mensagem tão saborosa. Que Deus nos abençoe e que esta mensagem permaneça em nosso coração. Vamos a um cântico. Conosco, irmão André. Número 104. La gran vitória en el amor divino. Es omnipotente, este gran amor.
Amém? Que o Senhor Jesus Cristo receba todos esses cânticos em sua glória. Deus abençoe, irmãos. Amém.